Mateus capítulo 5, vamos juntos para a passagem bíblica no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Na mensagem anterior eu havia falado aos irmãos que nós exploraríamos melhor o versículo de número 48 que vamos fazer hoje, porque na realidade o versículo 48 ele conclui tudo aquilo que o Senhor ele vem falando ou vinha falando desde o versículo de número 17. Então, o versículo 48 é a conclusão, as antíteses, e esta conclusão ela traz uma exigência de perfeição. E é justamente sobre este assunto que nós vamos estudar e vamos trabalhar hoje pela noite, porque ele traz consigo aplicações práticas inimagináveis para a igreja, para o povo de Deus. Nós vamos ler o versículo 48 apenas e depois nós iremos orar. Vamos ler juntos o versículo 48, que nos diz: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Oremos. Senhor, abre o nosso entendimento, o nosso coração. Nesta hora, ó Senhor, em que tens um propósito especial para a tua igreja, de falar as verdades celestiais a respeito do reino do Filho, do teu amor, Senhor, do reino de Cristo, de tudo aquilo que um cidadão do reino dos céus precisa saber e conhecer. Abre, Senhor, o nosso entendimento. Concede-nos, ó Senhor Deus, o que tanto precisamos e que vai além da própria capacidade intelectual que temos, que vai além da própria capacidade de concentração, de entendermos contextos, de entendermos elementos da própria língua, que vai além de tudo isso, Senhor, porque fala ao coração do pequeno e do grande, que faz com que o instruído e o sem instrução recebam a mesma palavra se tocados por teu Espírito, e que fecha as portas da mente para até mesmo o mais sábio deste mundo, porque considera as coisas de Deus loucura, porque considera o Evangelho da graça loucura. Mas para nós, Senhor, que para o mundo somos chamados ou conhecidos por loucos, concede-nos o prazer de mais uma vez bebermos do conhecimento que os homens consideram insano, mas que traz a verdadeira sabedoria salvadora em Cristo Jesus. Não podemos fazer isso, Senhor. Não temos capacidade natural para tanto. Nem quem prega, nem aqueles que ouvem podem discernir espiritualmente aquilo que só o divino instruidor, o divino mestre, o Espírito Santo pode fazê-lo. De maneira que, Senhor, humildemente suplicamos, ajuda-nos, em nome de Jesus. Amém. A conclusão daquilo que Jesus Cristo vinha falando, ela é ao mesmo tempo direta, ao mesmo tempo clara e confrontadora. Ao mesmo tempo ela é objetiva, mas se não caminharmos em reflexão, na dependência do Espírito sobre o significado do que o Senhor está exigindo de nós, se configura uma parábola.
O que muitos pensam quando Jesus contava parábolas, que as parábolas tinham por objetivo fazer com que todo mundo entendesse, na realidade era para que muitos não entendessem, a fim de que somente aqueles que receberam o dom do discernimento pudessem ver e descer esta palavra ao coração. De modo que a conclusão daquilo que Jesus vinha falando exige do discípulo perfeição, e por isso ele conclui dizendo: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. De modo que a primeira pergunta que precisamos fazer para a mensagem desta noite, meus queridos irmãos e irmãs, é: que tipo de perfeição Jesus exige de nós? O que é que ele está querendo, ou o que ele quis dizer e o que ele quer dizer para cada um de nós nesta noite? Será que ele estava se referindo à perfeição em amor? Porque se ele estava referindo-se à perfeição em amor, ele então estava ligando a sua conclusão do versículo 48 aos versículos anteriores, que nós já vimos, 43 a 47. Como se fosse uma conclusão das últimas palavras de Jesus, quando estava trazendo a interpretação correta da sua lei. E nesse caso a exigência por perfeição seria: ame o teu próximo como a ti mesmo, e não ame somente aquele que está mais perto de você, ame até mesmo o seu inimigo e ore por ele. Mas existe um problema aqui com esta interpretação, é que o termo sede vós perfeitos, a palavra perfeito aqui, na Escritura Sagrada, ela tem associações muito mais amplas do que perfeição em amor. E se nós entendêssemos o versículo 48 apenas como a conclusão dos versículos finais que nós já vimos, então nós nos esqueceríamos de tudo aquilo que o Senhor Jesus falou anteriormente. De modo que o melhor é entender que o versículo 48, ele aqui é dado por Jesus como uma conclusão a tudo aquilo que ele disse, desde o versículo 17. Mas aí nós caminhamos mais um pouco e poderíamos pensar: que tipo de perfeição Jesus exige de nós aqui? Será que é uma perfeição, como que um total compromisso com o Senhor? Percebam que a palavra perfeito, ela pode se referir na Escritura Sagrada, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a um completo, a um total compromisso com o Senhor, no que diz respeito a uma vida de retidão. Mas se nós entendermos também que Jesus está exigindo apenas perfeição, no sentido de compromisso com o Senhor, nós estaríamos negando aquilo que o Senhor exige, que vai além de compromisso. Que perfeição é esta, portanto, que o Senhor está pedindo de mim e de você nesta noite? Que perfeição é esta que vai além do amor que devemos ter e que é lícito uns pelos outros, do compromisso com o Senhor que é necessário, de uma vida de retidão? Que compromisso ou que perfeição, ou qual o significado de ser de vós perfeitos aqui? É aí onde nós vamos examinar a Escritura e vamos perceber o seguinte: perfeição aqui vai muito mais além do que aquilo que a própria lei exige de nós. Compromisso, amor, obediência, o que a perfeição escrita ou descrita por Jesus aqui espera de cada discípulo, de cada cidadão do reino dos céus, na realidade é uma lembrança ou repetição daquilo que o Senhor falou para o seu povo Israel há tanto tempo atrás. Vamos comigo para Levíticos capítulo 19, marque Mateus. Levíticos 19, versículo de número 2.
quando diversas leis foram repetidas ao povo pactual de Deus, o Senhor disse a Moisés o seguinte, no versículo 2: vejam o que Deus, o Senhor, ordenou que Moisés falasse para o povo. Vejam a expressão utilizada pelo Senhor de solenidade, de seriedade e de convocação para que o povo seguisse os passos de seu Senhor e Deus. Versículo 2, vamos ler juntos. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. As palavras de Jesus em Mateus 5, versículo de número 48, trazem para nós, para todo aquele que é discípulo de Jesus, algo que nunca foi dito anteriormente. Em que sentido? Nunca foi dito ou explicado claramente ou dirigido diretamente para o Senhor, porque somente o legislador, somente a palavra viva de Deus, pela qual os céus e terra foram criados e a lei foi dada, somente Ele, Jesus, poderia falar o que disse e dizer o que disse. Deus, o Senhor, exigiu do seu povo santidade. No passado, santos deveriam ser os filhos de Israel, porque o seu Senhor, Deus, era santo. Agora, quando nós olhamos o Antigo Testamento, irmãos, e isto é curioso, nenhuma passagem do Antigo Testamento chama a Deus diretamente e absolutamente de perfeito. Nenhuma passagem no Antigo Testamento diz palavras como Jesus claramente explicou, ou seja, objetiva e diretamente aplicou, concluindo a sua mensagem. Deus é chamado no Antigo Testamento de perfeito quanto ao seu conhecimento. Ele é perfeito em conhecimento, ele é perfeito em seu caminho, e até mesmo o nome de um discípulo do Senhor pode ser chamado de Jotão. Jotão quer dizer: o Senhor é perfeito. Mas somente Jesus, pela primeira vez, atribui a Deus diretamente este predicado: sede perfeitos, porque perfeito é vosso Pai Celeste. Ele interpreta Levíticos 19, 2, aplicando agora à igreja de seu tempo, de seus dias, mostrando que o chamado à perfeição, a exigência de perfeição, não significava perfeição em amor, perfeição como um compromisso com o Senhor, mas perfeição como uma imitação do perfeito Pai Celestial. Vamos voltar para Mateus capítulo 5. A perfeição que Jesus Cristo exige de nós é uma perfeição que imite o perfeito Pai Celestial. Não imite as ações que são exigidas de cada crente por si mesmas. Segundo a palavra, Cristo não está separando a obediência desta busca pela perfeição, não. Mas Ele está dizendo que nós devemos olhar para o Pai Celestial e nele devemos nos espelhar. Então, que tipo de perfeição Jesus exige de nós nesta noite? Primeiro, Ele diz com isto que o padrão exigido para todo cidadão do reino é o próprio Pai Celestial. Agora, meditem comigo. Deus é perfeito. Ele é completo, Ele é aquele que, quanto à força da perfeição, não há mais o que se desenvolver. Quanto à sua estrutura, quanto ao seu caráter, quanto à sua santidade, quanto à sua justiça, graça, bondade, amor e misericórdia, Deus é perfeito. E nada mais precisa se desenvolver nele. Agora, notem o padrão exigido por Jesus Cristo a todo cidadão do reino dos céus. Eu
vocês devem ser perfeitos como o próprio Pai Celestial é. E o que Jesus está dizendo aqui, irmãos, é que a verdadeira direção, na qual a lei sempre apontou e que os fariseus estavam distorcendo, deturpando, que muitas vezes o nosso coração fraco, a nossa estrutura fraca, o nosso fariseu interior tenta definir, não tem nada a ver com aquilo que a própria lei nos direciona a fazer. Existe apenas uma direção única, verdadeira, e a lei sempre apontou para Deus, para o Pai Celestial. Nunca para as meras proibições judiciais, nunca para as concessões que nascem da dureza do nosso coração, como o divórcio exemplificado pelo Senhor Jesus Cristo, nunca pelas deturpações que são fruto das nossas desculpas, das nossas justificativas para dar um jeito, para burlar a lei de Deus a fim de não cumpri-la. E nem mesmo a lei do amor foi a direção verdadeira apontada por Cristo através da interpretação correta da sua lei. Não. O que Jesus está nos mostrando aqui, meus queridos irmãos e irmãs, é que a verdadeira direção da lei de Deus, dos mandamentos divinos, sempre apontou para toda a perfeição de Deus. Esta perfeição, sim, é exemplificada nos padrões da sua santa lei, ensinadas e cumpridas por Jesus, que não veio revogar a lei, mas veio para cumpri-la e cumpriu. E essa perfeição deve ser aquilo que nós devemos imitar. Ela deve ser imitada pelos verdadeiros seguidores e discípulos do Rei. Uma passagem que nós utilizamos na mensagem passada e que eu gostaria de lembrar novamente para os irmãos e para mim nesta noite, está em Efésios capítulo 5. Vamos para lá. Agora, abre-se o nosso entendimento quando nós percebemos que os exemplos dados por Jesus, no que diz respeito à prática estabelecida em sua palavra, os padrões da sua lei, na realidade, sempre apontam para toda a perfeição de Deus, nunca para outro lugar. Efésios capítulo 5, versículo de número 1 e 2, vejam que interessante, esclarece para nós o entendimento, esta realidade. Eu não devo buscar a perfeição como crente, apenas sendo obediente, apenas amando. Não, eu devo imitar o meu Pai Celestial. Vejam só, versículos de 1 a 2, novamente, vamos ler Efésios 5, 1 e 2. Vamos lá. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Sejam, portanto, imitadores de Deus. Então, irmãos, as peças se encaixam. E aí nós somos levados a um segundo e importante questionamento. Jesus então ensinou que o crente ele poderia se animar e acreditar que uma perfeição completa e limitada poderia ser alcançada neste mundo. Jesus ensinou que o perfeccionismo cristão poderia ser alcançado nesta vida. Em outras palavras, Jesus ensinou que o crente poderia refletir de maneira tal a glória de Deus na terra, imitando o Pai Celestial a ponto de não pecar mais como Deus não peca ou como Cristo jamais pecou. Alguns judeus entendiam na época de Jesus que a perfeição, em termos de obediência perfeita, quando fosse medida no que diz respeito aos ensinos da sua congregação, poderia ser alcançada. Mas Jesus, eu torno a lembrar, ele transpôs isso aí. Ele elevou o padrão de santidade para o mais alto que podemos imaginar
ou nem mesmo imaginar, porque nos levou a olhar para Deus. De maneira que ele não menosprezou a obediência, mas ele mostrou que o Pai Celestial deveria ser seguido, imitado, e ele nunca disse que isso nos levaria a alcançar uma perfeição cristã. Por quê? Porque Jesus nos ensinou, com Mateus 5,48, que a perfeição, no sentido moral, no sentido espiritual, deveria ser para nós sempre um crescimento em graça. Lembram da palavra ou da comparação que fiz? Ou lembrem comigo, Deus que é perfeito, não desenvolve mais nenhum tipo ou espécie de perfeição, porque Ele é a perfeição em tudo. Mas o que dizer de nós como seus filhos? O que dizer de nós como cristãos? Aquilo que o paradigma ou o perfeito Deus não precisa mais buscar ou desenvolver é a força que Ele nos dá, adequada, sob medida, para que possamos crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. É importante notarmos o seguinte, irmãos, podemos voltar para Mateus 5,48, porque vejam só que interessante aqui. Em Mateus 5,48, os detalhes, quando vamos lendo e meditando, vão surgindo, e eles nos mostram o seguinte: os evangelhos trazem algumas referências a Deus, Senhor de todas as coisas, como Pai Celeste ou Pai Celestial. Agora, devemos perceber, devemos notar o seguinte: os evangelhos só se referem a Deus como Pai em dois contextos. O primeiro deles, quando ele está se referindo à relação do Pai com o seu Filho Jesus Cristo. O segundo contexto é quando o Evangelho, a palavra de Deus, diz respeito à relação de Deus com os seus filhos, ou crentes, ou discípulos de Jesus. De modo que, irmãos, percebam o detalhe no versículo 48, quando diz: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. O Pai só se revela ao Filho. Deus não é Pai de todos os homens. Deus somente é Pai de Jesus Cristo, seu Filho Todo-Poderoso, e de seus discípulos. Porque em Cristo, a palavra de Deus diz, fomos transformados em filhos de Deus. De modo que, irmãos, existe uma marca distintiva que nos faz lembrar que esta perfeição, ela é um crescimento, e não significa que quando eu creio, então eu me torno perfeito. Mas aquilo que vejo em meu Pai eu imito. E eu só cresço em graça porque assim como Israel foi considerado santo ao Senhor, a igreja de Cristo carrega uma distinção como o verdadeiro povo de Deus. Não é isso que Pedro escreve à igreja? Raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós que não éramos povo, hoje somos povo de Deus. De forma que Jesus jamais estimulou a perfeição ilimitada, sem limites. Ele nunca fez isso. Mas ele lembrou que todo filho, ele sempre imita o seu próprio pai. Jesus não entrou em contradição, porque ele disse, neste mesmo sermão, podem lembrar comigo a primeira bem-aventurança, Mateus 5, versículo 3, que somente aqueles que consideram a sua total miséria e pecado e se entregam a Cristo recebem o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes de espírito, ou pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus não entrou em contradição, porque até o retorno do rei,
Ele nos ensinou a orar para o Pai. De que forma? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas. Perfeição sem limites nesta vida jamais será possível, mas isso não quer dizer que ela não deve ser perseguida. A doutrina das últimas coisas, já falei para os irmãos algumas vezes, é considerada na teologia a mãe de todas as doutrinas, o que nós chamamos de escatologia. E percebam que a escatologia, ela está em todas as páginas da Escritura, porque fala sobre redenção. E percebam que a meta escatológica da lei de Deus é que um dia, imitando ao Pai, de que um dia esta perfeição que perseguimos, buscando viver e refletir aquilo que é o seu próprio caráter em sua lei, seja alcançada por nós, que esta meta seja conquistada. De maneira que, meus irmãos e irmãs, eu ainda devo reconhecer a minha miséria e pecado. Por isso nós confessamos sempre as nossas faltas a Deus, e devemos confessar as nossas faltas uns aos outros. Por isso que ainda eu devo orar: perdoa, Senhor, as nossas dívidas. Eu não oro somente pedindo perdão pelas minhas, mas pelo do meu irmão, pelo povo de Deus. Eu também oro assim, ou sou ensinado a orar assim. E estas realidades, elas não nos afastam de um mandamento divino que diz que, como filho, eu devo imitar o meu Pai. Há uma ilustração interessante que nos faz entender um pouco isso, e agora nós caminhamos para as aplicações práticas para entender ou fechar o que nós estamos tentando explicar aqui já para os irmãos há alguns minutos. Todo filho, ele tem ou carrega consigo alguma semelhança do pai. Há filhos que nascem e que, quando nós olhamos, dizemos assim: mas não puxou nada a mãe, é a cara do pai. Ou dizemos assim: olha, este menino não tem nada do pai, é a mãe, total. Mas é impossível que não carreguemos marcas dos nossos pais, ainda que não sejam visíveis fisicamente. Elas um dia elas serão apresentadas quanto ao que a maneira como nós nos portamos, a maneira como nós agimos, temperamento, a maneira como nós nos comunicamos. Nós sempre carregaremos o DNA do nosso pai. E aí as aplicações finais, elas nos levam para esta reflexão. Nós somos chamados a imitar o nosso Deus. O modelo para imitarmos a Deus está em Cristo, o Filho de Deus legítimo, perfeito, o nosso Redentor, aquele que conquistou para nós este status de filho do Pai Celeste. E este mandamento, então, irmãos, nos faz lembrar de perguntas práticas e que tem um objetivo de aplicar o que nós estamos vendo hoje nesta noite. A primeira delas pode até trazer estranheza para você, porque não é costumeiro de se dizer aqui deste púlpito, mas a pergunta é: você se considera uma pessoa especial? Você se considera uma pessoa especial? Porque o que o Senhor está nos ensinando aqui, e o que nós devemos lembrar, é que há uma grande diferença entre você, se verdadeiro cristão for, e alguém que não nasceu de novo ainda. Eu sei que todos nós somos pecadores. Eu sei que nós não podemos olhar para aquela pessoa com diferença. Eu sei que nós somos chamados a amar o nosso próximo, mas o que está em questão aqui é a seguinte pergunta:
De onde você imagina que vem a força e a capacidade que lhe leva muitas vezes a fazer o que os outros não podem fazer? De onde você imagina que vem a força para você não matar, para você não cirar, para você lembrar do Senhor todas as vezes e humildemente se reconciliar com o seu irmão? De onde vem a força para que nós mesmos engolamos os nossos sapos, o nosso orgulho, e mais uma vez, submetidos à palavra de Deus, obedeçamos a Cristo? De onde você imagina que vem a capacidade para você preservar o seu casamento, de você não adulterar, de você não deixar a sua esposa, de você manter-se fiel, de você ser tocado pela graça todas as vezes que, sem aguentar, você quer desistir? De onde você imagina que nestes pontos específicos, quando você age segundo os padrões da lei de Deus, você reflete a perfeição divina? De você mesmo? Então você se considera uma pessoa especial? Lembre-se que para Deus, cada um dos seus filhos é especial. Isso não enche o nosso orgulho, mas isso nos leva sempre a colocarmos a nossa própria boca no pó e entendermos, irmãos, que só podemos manter a integridade, a honestidade, o desejo santo de servir a Deus, de amar ao próximo ou de promover a lei do amor, de obedecer à Escritura e dizer: não, este é o caminho certo, e não nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda. De onde provém isso? Do seu DNA natural? É que não é. É de algo diferente que está em você. Ou você se esqueceu que todo aquele que creu em Cristo, arrependido de seus pecados e de que por ele foi salvo, tornou-se agora a habitação de Deus, o Espírito Santo. Passou a carregar a marca ou o selo da promessa. A pergunta é: você é uma pessoa especial? A Escritura diz que se você está em Cristo, você é especial porque você é filho do Pai. Agora, esta primeira pergunta aplicativa, ela nos leva para uma segunda pergunta básica e final. Dela teremos desdobramentos, mas se você se considera uma pessoa especial à luz do que eu acabei de apresentar aqui agora, a segunda pergunta é: em você há alguma coisa de especial? Eu não estou querendo saber aqui se você está vivendo uma vida boa, uma vida moral reta. Eu também não estou perguntando aqui se você ora com frequência, se você frequenta a igreja com regularidade. Eu não estou perguntando isto aqui, porque há muita gente que faz isso e não é crente. Há muita gente que faz tudo isso, mas não nasceu de novo. Mas o que eu quero dizer com esta pergunta: em você há alguma coisa de especial? É que se você resumisse tudo nesta noite, o que você teria a mais do que os outros e o que haveria de especial em você? Lembrem comigo do que o Senhor Jesus Cristo disse no versículo 46 e 47 aí, de Mateus 5. Olhem de novo. Quando ele falou sobre a lei do amor, por exemplo. Ele disse: porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? A questão é:
se resumíssemos tudo nesta noite, o que você teria mais do que os outros e que lembraria você que você é uma pessoa especial, uma pessoa destacada por Deus, distinta por Deus, chamada por Ele de propriedade exclusiva sua? Você pode ainda não estar entendendo, e eu preciso tornar isso mais claro para você. Existe em você algo da virtude do Pai Celestial? Era onde eu precisava chegar. Existe em você uma mínima parcela de semelhança com Deus? Porque a imagem de Deus quebrada, deturpada, distorcida pelo pecado, pode ainda se beneficiar da graça comum de Deus, do sol e da chuva sobre maus e bons, sobre justos e injustos. Eu não estou me referindo a isso. Eu quero saber de você nesta noite, se você se assemelha ainda que uma parte mínima com Cristo, ou você está aqui fazendo cena mais uma vez. Existe muita gente que está aqui, mas que não é crente. Mas pense em você como um cristão. Pense em você como uma pessoa que assumiu compromissos. Pense em você como uma pessoa que deve refletir a cada dia a glória do Pai Celestial, para que os homens vejam o que você faz e digam: Deus existe. Há em você alguma virtude do Pai Celestial? Ou você é tão parecido com o mundo que ninguém nem sabe que você é filho de Deus? O que Cristo está dizendo aqui, irmãos, conclusivamente, é que o padrão nunca foi baixo. Por isso que o crente luta, por isso que o crente sincero sofre, por isso que dói quando nós pecamos e temos que reconhecer o pecado e o nosso velho homem diz: não faça, é fraqueza, você vai se humilhar, seu covarde. E nós então somos dominados pela palavra e penetrados pela palavra de Cristo. Mais uma vez nós clamamos por graça e não podemos fazer outra coisa senão imitar o Pai Celeste. Irmãos, Cristo nunca disse que o padrão seria baixo. E o grande problema da falta de poder na igreja de Cristo nos dias atuais é porque a igreja do Senhor está considerando a lei de Deus como um padrão muito baixo. Tudo pode ser relativizado, tudo pode ser adequado àquilo que eu acho ou penso. E cada vez mais o padrão de Deus, a sua lei, os seus valores quanto à salvação, família, evangelização, adoração, santificação, oração, cada vez mais caem. E o homem então toma o lugar e tenta usurpar o trono que pertence a Cristo. Mas quando o padrão de Cristo é compreendido por todos, nós temos apenas duas reações a tomar, ou dois caminhos a seguir. O primeiro deles é não voltar mais aqui. Estou falando sério. A igreja de Cristo nunca se preocupou com o crescimento maluco, louco, como a gente está vendo hoje aí, não. A igreja de Cristo nunca se preocupou com aquilo que os membros podem dar financeiramente, não. A igreja de Cristo sempre se preocupou em dizer claramente o que Cristo exige do homem. E esta perfeição, ela só é possível de ser perseguida, vejam, não alcançada por completo,
se a pessoa estiver em Cristo e em Cristo ela se tornar nova criatura. Então, você pode tomar duas decisões nesta noite: ou ir embora e não voltar mais, como o jovem rico fez. Se você não conhece a história, leia depois em casa Mateus 19. Quando Cristo apresentou os elevados padrões da sua lei, aquele homem preferiu o mundo e não voltou mais. Ou você pode tomar a decisão de um homem rude, impetuoso, cheio de força, mas de uma pequena fé, mas que reconheceu a sua falha quando se achou maior do que o Senhor. Seu nome é Pedro. E Pedro decepcionou a Cristo quando disse que iria até o fim e o negou com medo. Mas porque se arrependeu profundamente e voltou novamente para o Senhor e recebeu com tanta alegria o dia da sua ressurreição, ele recebeu a tarefa que jamais acreditaria o Senhor lhe confiaria novamente. Vocês devem lembrar comigo quando Cristo disse 3 vezes para ele: apacenta o meu rebanho. E Pedro confiou em Cristo e fez isso pela graça somente. 2 decisões podem ser tomadas aqui nesta noite diante da conclusão de tudo aquilo que Cristo falou: lutar bravamente por viver piedosamente o que diz a palavra, sem confiarmos em nós mesmos, mas confiando no poder de Deus e crescendo em graça. Irmãos, certamente liberaremos um poder tal, transformador para as nossas famílias, igreja e quem quer que esteja ao nosso lado. Ou então desistimos de tudo e vamos embora daqui nesta noite, porque não dá para enganar muito tempo e brincar de ser cristão, porque um dia a nossa máscara cai. O que o Senhor vai nos ensinar daqui por diante é algo mais penetrante, porque Ele vai desmascarar aqueles que acham que são crentes, mas porque não confiam no Pai Celeste e não entregam as suas vidas a Cristo, de fato eles nunca conheceram o Salvador. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nesta noite a nossa oração humilde seja: Senhor, será que existe em mim um mínimo de parcela de semelhança com Deus? Será que naquilo que faço, que falo, que penso, nas minhas atitudes, no exercício da minha vocação, no trabalho da igreja, será que as pessoas veem em mim um crente, um cristão, um evangélico de fato? Porque o que nós estamos vendo aí não é o verdadeiro evangelho. Que a nossa oração seja: Senhor, será que existe em mim algo da virtude do Pai Celestial? Se existir, busquemos e persigamos esta perfeição. Se não existir, que Deus tenha misericórdia de nós e que clamemos por graça, porque se não crermos em Cristo nesta noite, nós pereceremos e iremos para o inferno. Vamos orar. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai Santo, a Tua palavra nos descreve como Tu és perfeito. O Senhor é completo. Não há necessidade nenhuma de desenvolver nada, nenhum atributo, porque o Senhor é a própria perfeição. Em tudo que faz, em tudo que diz, em todas as realizações. E quando olhamos para nós, Senhor, vemos a nossa pequenez, a nossa limitação. E com este mandamento, Senhor, Ele nos confronta, nos desafia, ao mesmo tempo é um convite da graça para que, como crentes, busquemos a semelhança de Cristo, a semelhança com o Pai Celestial a cada dia, Senhor. Ó Senhor, perdoa-nos quando muitas vezes estamos tão misturados com o mundo que o nosso palavreado é sujo e mundano, que os nossos pensamentos estão tão distantes do Senhor, que o nosso coração a cada dia é como uma brasa que se apaga, mas, ó Senhor, a Tua palavra pode reacender e aquecer nesta noite.
Que a nossa decisão, Senhor, seja por vivermos assim como o Pai Celeste, imitando, e tudo aquilo que recebemos seja para nós experimental. Que a doutrina de fato ganhe sentido e valor para nós, porque bebemos dela e praticamos, é o nosso combustível espiritual. Que a nossa decisão, Senhor, aqui seja de permanecermos, não seja de sairmos. Que a nossa decisão não seja a de negarmos, mas que seja de crermos e confiarmos em Cristo. Abençoa o teu povo, Senhor, e que cada um de nós sejamos despertados para servir, para viver o Evangelho, para onde o Senhor nos colocou, na família, na escola, na igreja, no trabalho, na universidade, onde estivermos, ó Senhor, nas ruas, entre amigos, que as pessoas olhem para nós, vejam homens comuns, mulheres comuns, jovens comuns, mas que trazem um distintivo, que são distintos, que são reconhecidos como crentes, porque carregam com eles as marcas da cruz, as marcas de Cristo. Ó Senhor, abençoa o teu povo, e que a tua palavra que não volta vazia produza os frutos gloriosos para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém.